Olá, colecionadores, seguidores do canal Coisa de Colecionador. Vamos mostrar aqui um item que acabou de sair. Logicamente, ainda não é um item de colecionador, mas está com um acabamento, pelo menos o acabamento é um acabamento de colecionador. É uma edição de luxo, Marvel Graphic Novels, dessa série que tem essa lombada branca da Panini, para Wolverine, Sexo e Violência, tá? Mas antes de tudo, como sempre, você já sabe, eu tenho que pedir a ajuda de vocês. Se inscrevam no canal e se você no final gostou do papo, deixa o seu gostei ou não gostei, faz parte da brincadeira, tá? Então vamos falar um pouquinho aqui dessa edição que acabou de sair, saiu esse mês de julho de 2024, essa sériezinha aqui, colocaram o nome do Wolverine aqui, porque, logicamente, o personagem tem um apelo mais forte, mas, na verdade, é uma história dividida entre o Wolverine e a Dominó. Eu acho engraçado esse nome Dominó, eu prefiro o termo americano, Domino, né? Porque Dominó, não sei. Em português, a gente associa ao joguinho, né? Eu não gosto muito, não. Mas vamos lá. Enfim, Wolverine e a Dominó, com a participação de outros personagens também do universo da Marvel. Aqui o Sex and Violence, ou Sexo e Violência, que é uma minissérie em 3 partes, publicada em 2010, tá? Quer dizer, já é uma história que tem mais de 10 anos, né? Nós estamos já em 2024, tem 14 anos, mais ou menos, que saiu isso aqui. E me espantou um pouco, né? Logicamente, eu não tinha lido isso aqui na época, em 2010, porque, conforme eu falei para vocês, né? Eu andei meio fora do universo de quadrinhos até 2012. Então, o que saiu em 2010 me passou meio despercebido. Mas o que é importante dizer aqui é o seguinte: é uma temática, inclusive já pelo título aqui, né? Sexo e violência, que certamente não sairia depois de 2010. Por quê? Porque de 2010 em diante, nós estamos sobre uma censura, né? Uma censura velada, né? Que impõe uma série de regras, ainda mais dentro dos quadrinhos, né? A famosa agenda woke. Essa agenda woke não permitiria que essa história aqui fosse sequer produzida, quanto mais publicada. Então, um pouquinho contra essa maré woke, a Panini recuperou uma história interessante, Eu já li aqui, tá? Recebi recentemente, mas já li aqui, tá aqui a 4ª capa, e achei interessante. Não vou dizer para vocês, é excepcional, é maravilhosa. Não, não é excepcional nem maravilhosa, mas é interessante, vale a pena, tá? A abordagem é uma abordagem adulta, logicamente. Não sei nem se tem a mensagenzinha aqui. Assim, aconselhável para maiores de 16 anos. Adequada. É o limite ideal de censura, que é você classificar por faixa etária. Então aqui ela vem lacradinha e vem aqui com um avisozinho aconselhável para maiores de 16 anos, né? Porque é uma temática, primeiro, por causa da violência e, segundo, até por causa do sexo também, né? Mas vamos lá. Então, a edição tá bacana, capa dura, do jeito que a gente gosta, tá? Tá tudo direitinho. Exceto o que eu sempre reclamo, que é essa questão do nome na lombada vir nessa direção, né? Com a cabeça para a capa, para a 4ª capa. Quer dizer, para você colocar isso aqui em pé, você tem que deixar a 4ª capa em cima. O certo seria você poder apoiar assim e a lombada estar no mesmo sentido. Aqui, se você apoiar assim, a lombada fica de cabeça para baixo. Isso é uma coisa que eu reclamo já há bastante tempo. Não sei porque eles têm essa mania boboca de botar isso aqui ao contrário. Mas é uma prática normal da Panini, tá, gente? Não é uma novidade, não. Quando acontece de aparecer no mesmo sentido, no sentido correto, foi um erro. Eles erraram, tá? Bom, aquele capricho, né? A guarda do livro com decorada, que eu acho bem bacana. Muito bem, aqui nós já vemos a capa, né? Bom, a primeira coisa a falar é sobre a arte do Gabriele Dell'Otto. O Gabriele Dell'Otto tem uma arte sofisticada, uma arte pintada,
né? É bem legal isso, tal. Logicamente é um grande artista, tem um trabalho muito legal. Olha só que imagem forte aqui e tal. Mas eu pessoalmente não sou muito fã da arte do Gabriele Delotto, tá? É uma arte que tem um impacto muito grande, é uma arte que pretende ser fotográfica, porque tem todo um trabalho de iluminação, de sombras, de altas luzes, de baixas luzes, é bem legal, mas eu acho que ele tem um problema, por causa talvez até do estilo da arte dele, são as fisionomias. Primeiro, porque as fisionomias ficam sempre um pouco embaçadas. Você não vê direito o rosto dos personagens. Muitos vão dizer, não, mas é o estilo, tal. Tudo bem, é o estilo, concordo. Mas, na minha opinião, fica a dever, tá? Então, a minha diferença com o Gabriele Delotto é o fato das fisionomias não ficarem muito claras, muito nítidas, e com isso existe uma certa confusão na fisionomia. Tem horas que o rosto parece mais o mesmo, parece que a personagem, aqui no caso a Dominó, que está em evidência aqui nessa sequência inicial, o rosto dela parece que muda de um quadro para o outro, não tem o mesmo rosto, né? O Wolverine também é a mesma coisa, está bem caracterizado, parece o Wolverine do nosso imaginário, parece, mas se você vai vendo de um quadro para o outro, nem sempre parece a mesma coisa, tá? Então, eu tenho essa pequena diferença com a arte do Gabriele Delotto, tá? Eu gosto dele fazendo no máximo capas. Fazendo quadrinhos, eu acho que ele complica um pouquinho a coisa, tá? As imagens são bacanas, são impactantes, a violência é realmente grande, é bem explícita. Tá? Aqui já vai para o capítulo 2 aqui, do segundo de 3 partes, né? Aqui na capa tá muito legal. A história é uma história simples, não tem nada de muito complexo, ou de um grande mistério, ou de muito suspense, não. Realmente o título diz tudo sobre a história. A história tem muita violência e algum sexo, tá? Mas é agradável, dá para ler, dá para curtir, tá? Mas não tem grandes complexidades na narrativa, ou grandes complexidades. É uma narrativa, como eu costumo dizer, totalmente cronológica, os fatos vão acontecendo numa sequência absolutamente natural, tal. Então, fica aqui essa minha opinião. Tá? Aqui já vem a parte 3, mantendo a mesma coisa. Os cenários são caprichosos, tem várias coisas interessantes, mas sempre muito baseado na luz e na sombra. Falta o detalhamento. Mais uma vez eu vou dizer a mesma coisa. É o estilo dele, respeito, mas não é um estilo dos que mais me agrada, tá? Então, tá aqui para vocês terem uma ideia da arte aqui pulsante, sangrenta, né? Bem estilosa. Eles usaram aqui todos os personagens mais cortantes do universo da Marvel, dos X-Men, né? Do Wolverine e tal. Aqui ainda tem um bônus aqui. Essa história, gente, foi como eu já falei, ela foi o sexo e violência de 2010. Mas aqui ainda vem um acessório aqui, né? Que é uma história de 2001. Do New X-Men, esse aqui é X-Force, Sex and Violence, é o título original, tá? Essa aqui nós já vimos. E aqui vem então esse último capítulozinho, que é um bônus, né? Um brindezinho aqui com um X-Men de 2001, desenhado pelo Leinil Francis Yu, que também tem uma arte interessante. Não é dos meus artistas favoritos também, mas tem uma arte interessante. E essa aqui é toda ela narrada invertida, né? Na horizontal e não na vertical, que eram umas experiências que eles fizeram lá no final dos anos 90, e no início, até início dos anos 2000, essa ideia ainda achava-se interessante. Eu, pessoalmente, não gosto, porque eu acho desconfortável de ler, né? Mas, tudo bem, tá bom. A história também é interessante, mantém mais ou menos a mesma pegada e inclui outros personagens dos X-Men. Vocês estão vendo aqui a participação do Cíclope, né? Do Cyclops, que agora todo mundo fala em inglês, né? Agora não fala mais. Na minha época era Ciclope mesmo, né?
Mas agora é isso aí. Gente, então tá aqui essa dica do canal Coisa de Colecionador. E se eu for dar uma nota para esse Wolverine aqui, eu vou dar uma nota 8, com boa vontade. Tá bom, gente? Fica a dica aqui para vocês. Até a próxima.